Muito bom dia para você que está acompanhando a programação aqui da TV Nova. Sejam muito bem-vindos ao programa Cuide Mais de Você, que leva informações de saúde, de qualidade de vida, né, de hábitos saudáveis para você que está aí do outro lado. O programa de hoje está incrível. Já estou aqui com as minhas convidadas. Mas antes, deixa eu pedir para você seguir aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Instagram do programa, Instagram da TV Nova. O do programa é o @Cuide Mais de Você, programa Cuide Mais de Você, da TV Nova, @TV Nova Nordeste. E aí você fica por dentro, se conecta mais com a gente, fica por dentro do nosso jornalismo, tá? E a gente ama receber mais mensagens de você que está aí do outro lado. Já estou aqui com as minhas convidadas, a doutora Lidiane Santana, fisioterapeuta, está aqui. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço estar com você e estar aqui no programa. Bom dia também para Renata Guzmão, ela que é especialista em colchão e vai participar desse bate-papo sobre a saúde do sono com a gente. Bem-vinda, Renata. Bom dia, Dani. Obrigada pelo convite. Afinal de contas, para você que está aí do outro lado entender melhor, a Lidiane vai explicar mais do que eu, que ela trabalha nessa área. O sono impacta em todas as áreas e é totalmente importante para a nossa saúde, em todos os aspectos, né, doutora Lidiane? Fala um pouquinho para mim sobre a importância e sobre o que uma noite mal dormida, por exemplo, sequências de noites, podem trazer, né, os prejuízos que ela podem trazer para a nossa saúde. Certo. Bem, quando a gente fala de sono, a gente está falando necessariamente de saúde, né, Dani? Então, se eu não durmo bem, eu adoeço. Principalmente se eu tenho aí, noite perdida é noite perdida. Não tem, eu vou recuperar a noite perdida. A gente tem mecanismos, estratégias de diminuir o impacto, mas noite perdida é noite perdida. E aí a gente pensava antigamente assim, eu vou dormir para recuperar energia para o dia seguinte. Não que isso não seja uma verdade. Mas o que a gente percebeu ao longo das décadas é que, muito além disso, o sono é responsável por regular hormônios, tem uma relação de ritmo, né? A gente chama nosso ritmo circadiano, nossos relógios biológicos, com todos os sistemas e órgãos do nosso corpo. Então, necessariamente, se eu não vou dormir bem, eu vou adoecer. É engraçado, porque quando a gente lembra de uma pessoa que vem tendo insônia, que vem tendo problema, automaticamente, quando você vem olhar mais a fundo, essa pessoa tem algum problema de saúde. É verdade que o sono tem impacto, assim, referente a problemas de saúde, mesmo doenças? Sim, a gente tem uma relação. A gente podia ficar aqui falando só delas, lista, né? Mas a gente pode relacionar, por exemplo, os hipertensos de final de semana que trocam medicação, que tentam regular e que descobrem, por exemplo, que tem apneia do sono e é ela que está piorando ou causando o quadro da hipertensão. A gente tem um risco cardiovascular importante, a gente tem a impotência sexual relacionada, a gente tem o risco aumentado de AVC, de infarto agudo do miocárdio, de glaucoma, distúrbios temporomandibulares. É uma lista, assim, infinita e que a gente sabe que tem relação com o sono. Sem contar nas ansiedades, né, nessas questões mais emocionais que também trazem impacto aí para o sono, né, doutora? Sem dúvida. Eu brinco até às vezes com o pessoal de psiquiatria e psicologia, falo assim, olha, né, isso tudo que a gente está vivendo nos últimos anos, se vocês não ficarem ricos, super ricos agora, não vão ficar nunca mais. Nunca, é verdade. Porque a importância da gestão da emoção, da gestão do estresse, né, e tem toda a relação com o sono. A Renata trabalha para uma empresa, né, que trabalha com colchões tecnológicos, né, travesseiros e tudo mais. No segundo bloco a gente vai conhecer um pouco mais da tecnologia, porque é fundamental, a gente vai aprender com a Lidiane que é fundamental um bom colchão, um bom travesseiro para melhorar quem tem já um problema e quem dirá quem não tem, né? É importante para uma boa noite de sono. Mas eu queria que você contasse para a gente, Renata, um pouquinho do que você escuta, né? Porque a pessoa que vai ali trocar o colchão, trocar o travesseiro, ela está buscando uma melhor noite, provavelmente ela está ali tendo dificuldades, né? A maioria dos casos, os consumidores que chegam até a gente teve alguma escolha inadequada do produto por falta de informação técnica. E assim, a gente já tem no mercado hoje muitas soluções para casos específicos. Quem tem refluxo, quem tem algum problema vascular, tem muitas soluções legais para atrelar. Claro que tudo anda junto, né? Você ter o conhecimento da sua doença e escolher o produto adequado para a sua noite de sono. Tá vendo? Inclusive foi até uma sugestão da doutora Lidiane trazer essa pauta, porque não é um mito, né? Qualquer colchão, qualquer travesseiro, não. A gente precisa
tá com uma postura legal, não é, doutora? Sim, a postura de dormir, a qualidade do colchão, né? Você fala assim, gente, colchão tem validade, travesseiro tem validade, faz parte da higiene, da rotina de controle. Então, tudo isso está relacionado. Como você dorme, o que você leva para sua cama, né? Qual é a função da sua cama. Então, tudo está ligado. A gente tem até uma artezinha falando um pouquinho sobre a higiene do sono. Dá para explicar um pouquinho para a gente o que seria, doutora? Por exemplo, eu posso dormir com o celular do lado, eu posso dormir com TV ligada. Se eu já tenho um problema de sono, isso pode piorar. Quando a gente fala de higiene do sono, a gente tem duas coisas importantes a serem ditas. Existe uma série de medidas que são divulgadas, inclusive alguns pacientes falam assim, olha, nem venha, eu já faço tudo isso que eu vi lá e eu pesquisei na internet e nada dá certo para mim. Mas, de uma forma geral, existem medidas que a gente estimula, aí você falou, o celular, né? O celular é um vilão importante, a iluminação como um todo. A gente tem falado de que a gente não tem que levar problema para a cama, a gente tem que se preocupar com o que a gente come, com a atividade física, horário, né? Com toda a gestão do quarto e da relação que ele tem na hora que você está indo dormir. Além disso, a gente precisa entender também da higiene do sono específica. O que é isso? Às vezes, não tem... A importância de dizer para alguém que não usa o celular no quarto, que ele tira o celular, ela não existe. Mas, de repente, ela tem uma particularidade, ela é um trabalhador de turno, ou ela tem uma rotina de atividade física que pode ser ajustada de horário. Então, a gente tem as medidas genéricas, digamos assim, e a gente tem a medida específica para cada paciente. A gente mostrou uma arte aí bem interessante, que tem uns tópicos, assim, eu queria que a senhora lesse um pouco para a gente. Sim, pois é. Deixa eu ver se a gente consegue ler. Crie hábito de dormir todos os dias no mesmo horário. É importante, né, doutora? Sim, muito importante. Inclusive, há uma discussão, mas no final de semana, se puder regular aí, também é importante. Opte por um colchão, travesseiros confortáveis, que é isso que a gente vem falando aqui. Pratique alguma atividade física que traz, né, prazeres, liberam hormônios importantes para o sono. A gente fala que existe uma balança, né, que é desregulada quando a gente dorme mal e que quando a gente faz atividade física, a gente dá um estímulo ao contrário, um estímulo positivo. Mantenha o ambiente do seu quarto escuro e em temperatura agradável. Importantíssimo, né? Ambiente de preferência escuro, a gente tem um hormônio que depende do escuro para ser produzido e liberado, né, a melatonina. E em relação à temperatura, tanto o calor quanto o frio atrapalham o sono. Respeite seu horário de sono, né? Tome um banho quente para relaxar, importantíssimo. Às vezes fala assim, um ritual, né? Pode ser um banho, pode ser um chá, pode ser olhar a lua, pode ser um ritual que diga assim para o cérebro, olha, desacelera que está na hora de dormir. E ali do outro lado tem as coisas que a gente já vinha conversando aqui, né? Que evitar, né? Dormir com celular, com televisão e tudo isso, essas luzes aí que acabam atrapalhando, né? Criança, é comum de criança ter, por exemplo, insônia. A gente sabe que tem a fase ali, né? Que eu, inclusive, passei, né? Uma fase, muitas noites sem dormir, porque a criança acorda bastante. Mas, assim, passou ali um ano e pouco, é normal que ela passe a dormir a noite inteira. E aí, se essa criança vem tendo problema, o que é que a senhora indica para essas mulheres? Existe insônia infantil, mas num percentual bem pequeno. A maior parte da insônia, a gente chama insônia comportamental, diz respeito à rotina e os hábitos dessa criança, que na maioria das vezes estão vinculadas aos hábitos da casa. Então, às vezes, é uma criança que tem um pai ou uma mãe com um horário de trabalho muito extenso e que aí está ansiosa para curtir esse pai, essa mãe, essa família que ela não está vendo com muita rotina. Às vezes, tem uma criança que estende uma fase de medo, né, ou relacionada a pesadelo, e isso está comprometendo a autonomia dela dormir no próprio quarto, mas em geral, insônia infantil está correlacionada ao comportamento e a gente precisa ajustar essa rotina, esse comportamental dela para cuidar. Mas, lógico, existe a insônia patológica e ela precisa ser acompanhada por especialista. E os problemas respiratórios também da criança, que eu vejo muito isso, inclusive na minha filhinha, como interfere demais. Assim, o respirador oral, aquela criança que tem a boquinha, né, semi-aberta, que você acorda, olha, o travesseiro está lá molhado, né, com saliva, porque ela estava com a boquinha aberta, não estava respirando pelo nariz, a gente programado para respirar pelo nariz, né? Essa criança precisa ser acompanhada de perto, precisa de uma avaliação otorrinolaringológica. A gente tem estudos, assim, assustadores no que diz respeito a
uma criança que não dorme bem compromete o desenvolvimento do sistema nervoso central e as habilidades. Então, eu estou dizendo assim, olha, às vezes eu tenho uma criança em ambiente escolar que está sendo investigada, por exemplo, por um TDAH, uma um comportamento de muita agitação e ela tem privação de sono, ela tem sono de má qualidade. E aí, a gente precisa estar muito atento a isso. Eu falo ambiente escolar porque as professoras, a escola, passa às vezes até mais tempo com eles do que a gente. E é muito importante essa sensibilização do ambiente escolar. Mas percebeu que a criança, olheira, às vezes você olha, tem uma criança com olheira, e aí a gente, em geral, fica sonolento, né, letárgico quando tem distúrbio de sono. Criança, grande parte às vezes fica agitada. Ela reage diferente. Então a gente tem que estar atento para esses sinais e procurar ajuda quando necessário. E a gente vai falar mais até sobre isso, porque a tecnologia está ao nosso favor, né? E a gente pode contar com colchão, com travesseiro, para melhorar até essa parte respiratória, né, Renata? Isso. Hoje a gente tem mecanismos que conseguem monitorar o sono através de aplicativos, dispositivos no colchão, e aí você consegue avaliar como está essa qualidade do teu sono, por que você não está entrando naquele sono REM, que é o sono profundo, que é o que vai te descansar de fato, né? Que os sonos são ciclos. Então, assim, tem muita tecnologia que agora é vista como necessária. Está chegando para a gente como uma maneira de melhorar a nossa qualidade, não só do sono, mas da vida, como a gente está falando aqui. Ai, que coisa boa. A gente vai fazer o seguinte, meninas, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas na volta a gente vai conhecer mais a fundo essa tecnologia e mostrar para vocês aí de casa. Não sai daí. Estamos de volta com o Cuide Mais de Você, falando sobre a saúde do sono, mas antes a gente vai conferir a dica do Dr. Breno Rodrigues para a sua saúde bucal. E agora é hora do nosso momento, Cuide Mais do seu sorriso. E hoje eu vou dar algumas dicas de ouro para evitar que você tenha a halitose, que é o famoso mau hálito. Então, o que devemos fazer em casa para evitar que a gente tenha o famoso mau hálito? Primeiro, escovação regular, lembrar de escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. O uso do fio dental, ele é indispensável, certo? Ou seja, sempre escovar, lembrar de passar o fio dental também. A higiene da língua ela é tão importante quanto a higiene dos dentes. Então, sempre que for higienizar, fazer a sua escovação, lembrar de higienizar também a língua. E outro ponto muito importante é evitar sair de casa com o estômago vazio. Essa foi a minha dica de hoje, Dani. Grande beijo para o Dr. Breno Rodrigues e obrigada, por essa dica importante para a gente cuidar da nossa saúde bucal também. Não só do sono, né, doutora Lidiane? A gente está com um programa incrível aqui falando sobre a saúde do sono. Doutora Lidiane Santana, fisioterapeuta, está aqui com a gente, esclarecendo, tirando dúvidas. E Renata Guzmão também veio bater um papo, porque ela trabalha, com essa área de tecnologia, de colchão, de travesseiro. E hoje em dia vem ajudando muitas pessoas que têm muitas doenças, doenças que infelizmente algumas nem se curam, que a gente tem que se adaptar. É verdade também que através da tecnologia a gente pode melhorar quadros de pessoas que têm problemas de coluna e tudo mais. Renata? Sim, A maioria das pessoas que chegam para procurar a gente lá tem algum problema de coluna. Seja ele um problema já diagnosticado, ou seja causado pelo dia a dia. E aí a gente precisa fazer essa sondagem para entender qual o problema, para entender o tipo de conforto que você vai indicar. E, principalmente, aquela história do colchão ortopédico do passado, que seria aquele colchão bem firme e tal, ela não existe mais hoje. Porque a indicação para a maioria dos problemas de coluna são confortos médios, onde a gente consiga abraçar o corpo do consumidor lá sem tensionar a lombar, a cervical. Então, essa é uma mudança que a gente vai inserindo aos poucos e mostrando no dia a dia para o cliente, lá, o consumidor, que funciona, que traz resultados. Agora, uma dúvida que eu acho que até a gente estava falando no último bloco sobre essas questões respiratórias de crianças ou de adultos. Essas pessoas que dormem de boca aberta, que têm essa apneia, que têm esses problemas respiratórios, qual é o travesseiro indicado para elas, por exemplo? É um mais grosso, é um mais fino? A questão do travesseiro foi uma coisa importante que a gente conversou. O travesseiro tem validade, tá? A orientação, principalmente, para quem é alérgico, tem que seguir a risca mesmo, que a gente troca o travesseiro a cada 2 anos.
Entendi. E aí, por que tem que fazer essa troca? Porque ali a gente tem a proliferação de ácaros. Então, o tipo do travesseiro vai depender de acordo com a questão do respiratório e é muito atrelado ao tipo do colchão e ao gosto do consumidor. Que também tem isso, tem gente que não consegue, Não né? consegue. Então, a gente tem travesseiros, por exemplo, cervicais, que é para quem tem problema na cervical, que distensiona, e para quem dorme de lado. Então, são situações específicas. Hoje, para uma pessoa com problemas respiratórios, além daquele, usa-se um mecanismo, né, à noite, e também a gente tem, existe no mercado um sistema que a gente chama de descanso, que ele eleva a angulação. Então, para quem tem problemas de respiração, problemas de refluxo, e aí seria um sistema elétrico. Então, tem várias soluções, mas não é só o contexto da respiração, a gente tem que entender toda a vida do paciente, do consumidor de fato. Então, entendeu? vê como as coisas mudaram, né, doutora Lidiane? Antigamente a gente ia comprar um colchão, ia ali na esquina e comprava um colchão, um travesseiro. Agora, para a nossa saúde, é ideal que a gente tenha essa consultoria, né, que informe para a gente certinho, que sabe um pouquinho da nossa história, um pouquinho das nossas queixas, para a gente não fazer uma compra incorreta, né? Sem dúvida. Inclusive, a gente está sempre batendo nessa tecla da individualidade, né? Tipo assim, olha, tem um padrão, porém esse padrão não necessariamente se adequa a Renata, a Isso. Lidiane, a Dani. Então, a gente tem que olhar para o indivíduo e achar a melhor solução no sono e na vida, né? Existe, no geral, assim, uma posição que seja mais adequada para você dormir, melhor para sua saúde, a que vocês indicam mais, ou até uma posição assim que não é legal, que muita gente dorme, mas que não é legal. Em geral, aí, se a gente pensar na coluna, na função da coluna, a orientação do decúbito lateral quase sempre é a preferida, né, dos especialistas. Mas aí a gente tem que olhar, esse indivíduo, por exemplo, tem uma... dormir de lado, né? tem, Isso? tem de muita... preferência com um travesseiro no meio das pernas. Esse indivíduo tem alguma disfunção na cervical, por exemplo? Como é que vai ser, além de dormir de lado, como é que a gente vai ajustar essa cervical em relação ao Isso. travesseiro dele? Tem vários pacientes que têm muito problema ao dormir, ao deitar, em função hoje em dia, o pescoço, e aí toda essa tecnologia que pode ser usada a nosso favor, também pode ser usada contra nós em relação a celulares, televisores. Então, tem muito distúrbio cervical, né, de torácica. Então, a gente precisa estar atento na hora de fazer, como a Renata, que é especialista, né, nisso, falou. A gente tem que estar muito atento à visão do indivíduo para programar e orientar. Muito bacana. A gente vai para ali agora, porque eu quero conhecer mais, viu, Renata? Vamos. Conhecer esse material. Lidiane também está curiosa para saber. E a gente vem vindo para cá porque ela trouxe algumas coisinhas para mostrar para a gente. E eu quero conhecer, Lidiane. Não é? Você já conhece um pouquinho, Já. né? Porque Por mim, para ela leva trabalhar tudo com para isso... casa. Ah, eu também tô levando. É uma delícia de tocar, assim. Até os meninos aqui da produção vão ficar com tudinho, viu? Isso, é verdade. Mas espuminhas que são bem confortáveis. Isso. Fala um pouquinho pra gente. Porque a gente antigamente falava só colchões de espuma por densidade, né? D45. A densidade nada mais é que a quantidade de matéria-prima que eu uso para fazer espuma. Só que hoje em dia a gente trabalha em colchões com vários tipos de espuma. Existe colchão de espuma e colchão de molas. Não há o melhor produto, é sempre voltado. Vamos entender a necessidade, vamos entender o biotipo do cliente, vamos entender o tipo de conforto e geralmente vai ter um produto de espuma e um de mola. O que eu ia te falar, Isso. como consumidora, Isso. que não entende dessa área, né? Era a única pergunta que eu fazia quando eu ia comprar. Isso. Qual é o melhor? O de mola Isso. ou de espuma, né? Isso? Isso. Não há o melhor. Não há o melhor, Há né? o que se adeque à sua O necessidade. indicado. Isso. O de molas, hoje o pessoal fala muito em molas ensacadas, que individualiza o movimento. Vou ter desde confortos firmes a confortos macios. E hoje, em termos de espuma, o que é que a gente fala no mercado? Vai depender da qualidade da espuma, que são mais importantes. A espuma hoje, que a gente chama a queridinha, que é o látex, que é uma espuma extremamente natural, extremamente durável, resistente, ela circula melhor o ar e aí eu consigo ter uma proliferação diminuir a proliferação de ácaros e uma temperatura melhor para o teu colchão, o teu travesseiro. Então seria hoje... Que é essa daqui. Eu tenho Que é a que o eu me látex, apaixonei, por isso, sinal. em vários tipos, né? Esses seriam os copinhos. Eu vou ter o látex, ele normal. O importante é a gente ver a quantidade desse material que vai ter no seu colchão, né? A gente vai ter vários tipos de espuma. E hoje, as matérias-primas naturais, além do látex, como as crinas de animais, aqui, se a gente observar, são usadas como reguladores térmicos.
as lãs, micromolas, então é inserção da matéria-prima natural para proporcionar uma melhor noite de sono. Isso aqui é tudo que está dentro do colchão que a gente compra e a gente não sabe, né? Isso, um colchão de mola ensacada, geralmente embaixo a gente vai ter as molas, e aqui em cima a gente vem com as camadas de vários tipos de espuma. Então, essa questão, meu colchão é uma densidade de 45, vai ser firme. Não necessariamente. Eu tenho um látex que a densidade chega até 90 e eu consigo ter a composição, formar ele de um jeito que ele fique super macio. Então, hoje é uma série a gente monta vários tipos com espuma firme ou espuma macia, entendeu? Então, hoje em dia, é possível a gente montar um colchão através dessa consultoria de forma individualizada. A gente consegue. Hoje a gente tem um colchão, nessa questão do individualizado, quando é um produto para o casal, a gente tem grande dificuldade quando as pessoas têm gostos diferentes. Eu ia falar sobre isso, porque realmente, né? E pesos, né? E geralmente e biotipos. Eu durmo de pesos, Geralmente um gosta mais firme, o outro mais macio, e aí fica no meio termo que a gente cede, mas não atende aos dois, né? Então, aí hoje a gente tem um colchão, que é um lançamento, que ele tem bombas de ar, você consegue regular a firmeza desse colchão. Então, você consegue ter um lado mais firme e um lado mais macio. E dentro disso vem um aplicativo, que ele vai ver avaliar ali em qual posição você conseguiu dormir melhor e te dar sugestões de forma de ajustar esse aplicativo, essas bombas, para te proporcionar uma melhor noite de sono. Então, tem muita tecnologia. Ai, que bacana. Agora, de modo geral, assim, o que a gente poderia dizer para quem está em casa? Né, que não entende muito dessa parte, né, tecnológica e tudo mais, essa pessoa está precisando trocar o colchão. De modo geral, o que você indica? Assim, o que ela tem que observar de primeira? Chegar numa loja popular e dizer, eu tenho que observar pelo menos isso. Qualquer que seja a loja que ela vá, primeiro ela tem que pesquisar. O consumidor tem muita informação, vai ter todo tipo de informação, a gente vai ter que trilhar. Né, entender o que é e ver o que funciona para você. Todo colchão hoje tem o que a gente chama etiqueta. Então, na etiqueta, às vezes o vendedor ele está ali, ele passa uma informação que talvez você fique em dúvida, peça para olhar a etiqueta do colchão. E ele vai ter que ter um colchão, quais são as matérias-primas, qual é o biotipo adequado. E mais importante, deite, avalie, pesquise sobre a marca que você está vendo. Hoje a gente tem muitas opções e o consumidor fica perdido. E aí o importante é fazer essa pesquisa prévia para já ir com alguma informação. Muito bacana. Eu queria, Lidiane, a gente tem um minutinho, a gente botou até uns travesseiros aqui, não foi? Isso, porque Mostra um pouquinho, meninas, esses travesseiros. Qual a diferença de um para outro? Esse travesseiro, que é uma tecnologia que já tem colchão, é uma malha que se chama Glacier, tá? Esse vai ter 4 graus, mais geladinho. Então, pra gente que tem um clima muito quente, esses tecidos, tanto em travesseiro como colchão, proporcionam uma sensação térmica bem melhor. E ali também é um travesseiro que vem com a manta em gel purple, tá? Gente, uma delícia de tocar. E aí é uma espuma bem macia, então tem uma infinidade de opções hoje no mercado. Muito bacana. Vocês estão com o contato dela aí para tirar dúvidas, fazer essa consultoria. E Lidiane também, o Instagram, aperreiem ela lá, né, Lidiane? Vai ser um prazer. Olhe, priorizem seu sono. Era isso que eu ia dizer. Dê dicas para quem está em casa, está com problema de insônia. Vamos pontuar mais uma vez. Me dê aí umas 5 dicas para a pessoa já começar a fazer de hoje. Vamos lá, estabelece uma rotina. Toda vez, antes de dormir, no mesmo horário, eu vou fazer isso. E isso é algo que lhe dê prazer, que não lhe traga estresse nem mais reflexões. Então, uma rotina de sono é importante. Priorize seu sono. Quando a gente está com fome, em geral, a gente come. Se a gente precisa ir ao toalete, a gente vai. Então, está com sono, e isso implica priorizar o sono em algumas situações, durma. Eu sei que é difícil, mas é importante. Está achando que a insônia está perdurando? Opa, não é mais um problema pontual. A minha insônia está durando muito. Procure um especialista. E coloque definitivamente na cabeça que sono é saúde. Se a gente quer promover saúde, se a gente quer viver melhor e por mais tempo, a gente precisa dormir bem. Olha aí, gente, dica importantíssima para você. A gente deseja um final de semana abençoado para você que está aí, viu? Um grande beijo. Obrigada, meninas, por terem vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. E até a próxima, viu? Beijo, TV Nova em todo lugar.